Todo blockchain, com exceção do Bitcoin na prática, né, tem um contrato. É um programa de computador. Eu odeio o nome Smart Contract. Por que eu não gosto do termo Smart Contract? Porque, na verdade, não tem nada de smart ali, né? A gente pensa em smart, muita gente associa isso à inteligência artificial, algoritmos que vão tomar decisões sozinhos. Não é. Um smart contract é uma sequência de passos lógicos muito bem determinados, que se tudo der certo, a minha transação pode ser gravada. Para quem já botou a mão em código aí, um monte de if e then else. Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindo a mais um episódio do Contos do Cripto. Se você é nosso assinante aqui, já sabe, aqui a gente discute de economia, blockchain e criptomoeda. Se não é assinante, essa é a hora de assinar. Fácil, não custa nada, é só clicar no botão aqui embaixo. E no episódio de hoje a gente trouxe o Carlos Rischiotto, que trabalha na IBM, e ele é especialista em criar soluções inovadoras para empresas. E ele tem um foco bem forte em blockchain, por isso que a gente chamou ele aqui. Esse episódio ele é independente, mas a gente fez como uma continuação do episódio anterior, que era por que uma empresa deve olhar para blockchain, e agora a gente vai dizer para você como, né? Então não basta dizer por que, a gente quer dizer como. Então vamos começar se apresentando. Meu nome é Estevão Riso, eu sou o host aqui do episódio. Eu sou o Kenneth Correia e hoje eu quero entender como é que eu começo a desenvolver em blockchain. Eu sou Jardel Matos e eu quero entender o tamanho do impacto, né, consumo de energia relacionado ao blockchain. Eu sou Carlos Rischiotto, trabalho na IBM criando soluções para nossos clientes de forma inovadora e sou especialista em blockchain, trabalho com isso desde 2016. Legal. Então, Carlos, no fim do episódio anterior, a gente fez uma pergunta e eu vou voltar com aquela pergunta, né? Então, por qual departamento e profissional da empresa você costuma entrar? E quais são os bons motivos para que uma empresa deva olhar para essa tecnologia de blockchain e que ela queira implementar isso? E aí agora pode pegar mais pesado nessa resposta, que aqui esse é o episódio para quem quer entrar fundo no buraco do coelho. Legal, muito bom. Bom, eu acho que metade dos casos, né, metade das vezes, a gente acaba entrando no cliente ou o cliente busca a gente pela área de tecnologia, né, a área de TI, principalmente aí os clientes que têm uma área, um time buscando inovação, buscando coisas novas, experimentações, né? Então tem muitos projetos que nascem na área de TI, que eles entendem as demandas da empresa e vão buscar soluções inovadoras ou fazer laboratórios e testar, experimentar, e a partir daí eles encontram uma aplicação para a tecnologia. E a outra metade das vezes a gente começa pela área de negócios, né? Eu sempre acho que a gente começando trazendo a área de negócio no primeiro momento é mais fácil da gente entender o valor que a tecnologia pode trazer, é mais fácil a gente mostrar como a tecnologia ajuda de fato a empresa, né? Ou a economizar dinheiro, ou ganhar mais, ou criar novos negócios, e a gente acaba tendo um projeto que tem um valor final muito melhor para as empresas, né? E aí das áreas de negócios mais diversas, depende muito de cada empresa, pode ser da área de logística, área de operações, pode ser da área de produtos, né, de qualidade, depende muito aí de cada indústria, de cada empresa que está buscando aí uma solução para resolver alguma dor, algum problema, seja ali na sua operação do dia a dia, ou seja na concorrência, ou seja no mercado como um todo, né? E como é que a gente começa isso, né? Eu acho que, completando a pergunta, né, o primeiro passo é eu responder a primeira pergunta, que é: qual é o problema de negócios que eu preciso resolver? Ele existe, eu sei, eu não sei, qual o grau de detalhe eu tenho, se eu tiver pouco detalhe é interessante de detalhar um pouquinho mais, né? Qual é o problema de negócio que eu quero resolver? A segunda pergunta que eu sempre faço é: nesse seu desafio, tem uma rede? A gente até comentou no outro episódio muito sobre isso, né? Blockchain é uma tecnologia que nasceu para rede, nasceu para ser distribuído, para ter participantes espalhados, tentando fazer alguma coisa em comum, né? Tentando trocar informação, trocar um ativo, algum recurso. Então, eu tenho uma rede, né? Quem que é a minha rede de negócios? Com quem que eu faço transações, seja qualquer tipo de transação, desde a transação financeira ou até aqui a nossa troca de bate-papo aqui, quer dizer, quem é a minha rede? Essas as duas perguntas básicas, as duas primeiras perguntas que a gente faz. A partir daí, eu vou começar a entender como blockchain vai me ajudar. Então, eu vou começar a entender quais são os desafios, quais são os tipos de dados, os tipos de informação que eu transmito, que eu troco nessas empresas, e quais são os problemas. Por que não funciona do jeito que é hoje? O que falta? Velocidade, transparência, confiança, né? E aí a gente começa a mapear o meu desafio de negócios. Esse é o primeiro passo. Depois daí, a gente vai começar a botar a mão na graxa e começar a pensar nos problemas técnicos, né? Carlos, eu tenho uma pergunta bem besta aqui,
que agora a gente, essa é uma pergunta, né, mas eu acho que é legal colocar. Se eu não sei tudo isso, eu posso mandar uma mensagem para o Carlos ou alguém do seu time e falar, cara, eu quero inovar, não sei por onde. Tem alguém, é com o Carlos, é alguém do seu time, a gente põe um contato aqui, posso chamar ou não? Tipo, cara, se você não sabe nem por onde começar, você não está pronto para conversar com a gente ainda. Não, legal, ótima pergunta, Estevão. Pode sim, pode entrar em contato com a IBM, pode me procurar aí, encontrar no LinkedIn ou na página da IBM, né? O seu LinkedIn vai estar aqui embaixo também, se alguém quiser mandar mensagem. Ou pela página da IBM também, você encontra lá os contatos da IBM no Brasil, né? Você pode entrar lá, ibm.com.br, você vai entrar em contato com o nosso time lá de relacionamento com clientes, que vai identificar seu desafio e passar para o time. Tem uma série de outras empresas no mercado também bastante conceituadas que atuam em blockchain e atuam nessa primeira fase, que a gente chama de uma fase de descoberta, né? De eu entender os seus desafios e validar se blockchain me ajuda ou blockchain não ajuda, e se não ajuda é por isso, e aí a gente consegue, inclusive, normalmente, né? Falar, blockchain não é a melhor solução, mas tem outra coisa que resolve, outra ferramenta, outra tecnologia, seja data science, né? Ciência de dados lá, ferramentas de analytics, ou às vezes inteligência artificial, né? Ou ferramentas de integração e conectividade. Então, a gente ajuda sim. E tem parceiros da IBM, a IBM tem uma rede de parceiros bem interessantes. Falando de blockchain, né, eu sempre gosto de destacar o pessoal da iniciativa Hyperledger, né? A iniciativa Hyperledger, estou até com a camiseta deles aqui hoje, né? É um consórcio que nasceu aí junto com a Linux Foundation, a IBM é um dos fundadores, que desenvolve tecnologia blockchain aberta, a tecnologia que a IBM usa é aberta, né? No Brasil a gente tem um capítulo, né? Eu sou um dos líderes junto com o Marco Sarres lá da GoLed, que vocês já viram por aqui, com o Renato... Episódio linkado aqui em algum lugar. Com o Renato da Oracle, o Fernando lá do CPQD, a gente ajuda a coordenar e a fazer essa comunidade, né, discutir e trazer inovação no país também. Então tem uma galera lá bem antenada que pode ajudar também a identificar o problema, e não só o problema, como aterrissar esse problema numa solução, e aí quais são os elementos, quais são os componentes que eu preciso para tirar essa ideia do papel, né? Legal, Carlos. E, cara, me fala uma coisa. Você falou sobre o capítulo Hyperledger aqui no Brasil. Qual que é o protagonismo? Por exemplo, a IBM desenvolve projetos internacionalmente, mas também desenvolve projetos aqui. O Brasil tem um pezinho assim mais acentuado com blockchain do que outras tecnologias? Alguma diferença assim? Legal. A gente tem sim, querido. O Brasil tem tomado um papel aí de destaque, né? Dentro do mundo do Hyperledger, a gente tem uma posição interessante, a gente tem empresas brasileiras, além das multinacionais que estão presentes aqui, mas empresas 100% brasileiras que fazem parte da comunidade Hyperledger, né, que ajudam a desenvolver tecnologia. A gente tem casos brasileiros sendo apresentados nos congressos internacionais aí de blockchain o tempo todo, né? No mundo do Ethereum também a gente tem bastante gente bem conhecida no mercado mundial aí de Ethereum, que está sempre fazendo palestra em eventos, né? Na IBM a gente construiu alguns projetos aqui que foram depois levados lá para fora, o pessoal lá de fora olhou e está sendo replicado de um lado ou de outro, né, de uma forma ou de outra. A gente tem um protagonismo bem interessante. O Brasil tem uma diversidade de projetos muito legal, né? Talvez a gente não tenha projetos com a mesma dimensão do mercado europeu, do mercado americano, que é muito maior. Então, quando uma empresa americana resolve fazer um projeto, normalmente eles têm muito dinheiro, e então os projetos são muito grandes, mas a gente tem uma pluralidade interessante no Brasil de projeto de tudo quanto é coisa, né? De rastreamento de alimento, passando por cartório, indo para ONG para cuidar de doação, né, indo para container. Então a gente tem uma diversidade bem interessante também no Brasil. A gente está colado com os projetos mundiais, né? Então eu citei até no outro episódio grandes projetos mundiais que a gente tem empresas brasileiras ou unidades brasileiras e grandes empresas participando, né? Então acho que o Brasil está num momento interessante no mercado mundial, sim, com relação ao blockchain, né? Que legal, cara. E para deixar quem está ouvindo a gente com, de repente, um gostinho de tô atrasado, que tipo de quantidade de projetos, você tem algum número assim? Quanto de projetos de tecnologia em blockchain já estão sendo desenvolvidos no Brasil ou nível corporativo? Claro, dentro do que o compliance permite aí também. Lógico, né? Assim, é muito difícil a gente ter ideia de números, né? Porque tem muito projeto acontecendo, muita empresa experimentando em casa, muitos deles não dão certo, né? A empresa acaba nem contando, né? Outros dão certo, mas só para dar um cheirinho, um gostinho, né? Só os projetos que a gente da IBM teve envolvido aí nos últimos 2 anos no mundo, né? Que a IBM construiu, foram mais de 500 projetos. Né? Então, 500 projetos que eu tive lá, arquiteto, desenvolvedor da IBM colocando a mão na massa. Né? Na nuvem da IBM, a gente tem muitos projetos blockchain que usam a nuvem da IBM como infraestrutura. Na nuvem da IBM, a gente tem mais de 1.100 redes diferentes ativas. Né? Então, é um número bastante grande. Cada rede dessa vai ter aí um conjunto de participantes de 3 a 100, 200, 300, né? Que são empresas, e cada empresa dessa com os seus respectivos servidores, né? Que a gente chama de nós.
Então, tem mais de 1.100 redes ativas hoje na rede, né, na nuvem IBM. Fora o que a gente tem em outras nuvens, né, em nuvens de parceiros, a gente tem soluções rodando nos grandes players de nuvem, aí todos eles têm, soluções que rodam no data center das próprias empresas, soluções desenvolvidas por outras empresas, até concorrentes da IBM, né? Então, eu acho que facilmente, assim, você pode multiplicar esse número no mundo aí, talvez por 4 ou 5, né? Para a gente ter uma ideia aí do que tem de projeto rodando no mercado. Carlos, a única coisa que eu tirei disso que você falou é o seguinte, as pessoas acham que não tem quase nada rodando e tal, então deu para ver que se você não está olhando para blockchain ainda, você está ficando para trás. Com certeza. Ô, Carlos, eu acho que o que colabora também para essa fala do Estevão, recentemente, o Congresso, acho que foi a Câmara, se não me engano, aprovou uma lei, né, que estabelece, inclusive, benefícios para quem decidir minerar Bitcoin e outras criptomoedas e até mesmo servir como nós aí em redes blockchain. Como você vê o impacto disso, pensando em modelos como, por exemplo, Bogotá, na Colômbia, Nova York, nos Estados Unidos e outros países aí que incentivaram, né, principalmente a mineração e o desenvolvimento desses nós aí verdes, né? Então, com energia limpa, renovável, etc. Particularmente, eu acredito que vai aumentar muito mais, né? Mas e como você vê a atuação da IBM nesse processo? E é importante essa regulamentação, porque hoje, né, a gente sabe que tem muita terra sem lei ainda, né? E é preciso lei, enfim. O que você vê, né? Como é que você enxerga isso tudo? Essa é uma pergunta que bota o cara na parede. O que ele responder, ele vai irritar alguém aqui. Eu acho que não, eu acho que assim, o momento é interessante, né? Eu acho que o momento a gente está vivendo, eu acho que sempre é bom esse tipo de movimento, né? Eu acho que os incentivos sempre são bem-vindos, porque facilita, traz a discussão sempre é saudável, né? Eu acho que está isso, levando cada vez mais para o público leigo, vamos dizer assim, é importante, é saudável, né? Eu acho que dar esse tipo de incentivo é interessante. Eu acho que trazer essa linha aí da energia limpa também é muito legal, porque um desafio dos blockchains abertos, né, sempre é a questão do consumo energético. Então, isso acho que é um grande desafio, né? Então, sempre é legal esse tipo de movimento. El Salvador também está com um movimento grande agora, né, da cidade do blockchain lá, 100% com energia geotérmica. Então, acho que esse é um desafio que esses incentivos ajudam. Eu acho que regulamentação é sempre muito bom, independente das posições filosóficas de cada um. As grandes empresas, onde está o grande dinheiro, só vão investir, só vão aplicar isso onde tem algum grau de segurança, né? A regulamentação vai trazer isso. Uma grande empresa nem pode colocar dinheiro numa coisa que está ali não regulada, né? Lembrando que quando a gente fala de não regulada, não quer dizer que nada disso seja ilegal ou, né, muito pelo contrário, simplesmente não foi estabelecido as regras, está ainda ali naquela área meio aberta, né? Então é muito difícil uma empresa grande poder aplicar, investir em tecnologias ou em soluções que estão ali meio que nesse modelo muito aberto. Então a regulação eu acho que sempre é boa, ela traz segurança para o investidor, traz segurança para a empresa, né? E pegando um gancho nessa questão do consumo, isso é uma coisa bem interessante, quando a gente está falando desses projetos corporativos e governamentais, normalmente a gente tem uma tendência de ir para os blockchains que a gente chama de permissionados, que são blockchains que funcionam de uma forma um pouquinho diferente do blockchain público. Tecnicamente, ele é basicamente a mesma ideia, eu tenho lá a cadeia dos blocos, eu tenho a validação, a assinatura de cada bloco, amarrando um no outro, a imutabilidade. Mas o algoritmo de validação, que a gente chama de consenso, todo mundo já ouviu falar do Bitcoin, né, que é o que a gente chama de mineração, na maneira mais geral, que é o prova de trabalho, né, o proof of work. Eu dou muito trabalho, o computador tem que fazer muito trabalho, por isso ele gasta muita energia, e se ele chegar lá achar uma resposta da pergunta mágica, lá do desafio mágico da rede, que nem é tão mágico assim, mas não vamos entrar aqui muito na baixaria da conta, né? Ele grava o bloco, ele registra a transação e replica para os demais pares, e depois usa os pares para os demais, e a rede se sincroniza, né? Isso funciona muito bem para redes abertas, onde eu não conheço os participantes. Mas tem o desafio do custo energético, porque se eu tenho muita gente na rede, eu preciso de muito processamento. No mundo dos permissionados, funciona um pouquinho diferente. Como eu conheço quem está ali na minha rede, eles têm uma permissão de fazer parte da rede, então... E quando eu falo permissionado, não quer dizer que são redes pequenininhas, tá, pessoal? Eu posso ter rede com 100, 200, 300 empresas, cada uma com 5, 10... O cara só não precisa provar que ele é uma entidade, né, confiável. Exatamente. Conhecida, né? Se é confiável, até a gente vai descobrir depois, né? Mas pelo menos ele tem que ser conhecido. Então ele vai entrar com um servidor nessa rede, com 2 servidores, com 10 servidores. Nesse caso, os algoritmos de consenso são diferentes. Eu não uso aquele modelo do proof of work, da prova de trabalho. Então, os algoritmos têm um consumo energético praticamente desprezível. Ele tem o mesmo consumo, um servidor, né, um nó
de blockchain que eu tenho um servidor de e-mail, que eu tenho de um servidor que está hospedando esse nosso vídeo agora. Então, é um servidor de dados de tecnologia tradicional, né? Então, quer dizer, para questionar uma rede permissionada, você tem que questionar o envio de e-mail, né? Se você é contra uma rede permissionada de blockchain, para de mandar e-mail. Exatamente, para de assistir vídeo, para de gravar arquivo na internet, né? É o mesmo nível de tecnologia que eu estou usando ali de infraestrutura. Eu vou ter consumo de disco, de memória, de acordo com o volume de transações. Se eu tenho mais transações, eu preciso de mais máquinas, mas eu não tenho aquele trabalho que muita gente fala que é à toa, né, das moedas, das criptomoedas, dos blockchains públicos. Por que se diz que é à toa? Porque, no fundo, o resultado do trabalho eu não uso, né? Eu uso só a questão de quem foi que encontrou a resposta para poder garantir a segurança. Então, não é à toa, eu uso aquilo para segurança. Mas o processamento em si, o resultado do processamento não é útil, né? É útil né? Quem achou a resposta, né? Então, é um modelo um pouquinho diferente. Por isso, os blockchains permissionados não têm nenhum desafio com relação ao consumo de energia, a escalabilidade, a performance também é muito mais interessante, né? Quando a gente vê aí rede Bitcoin, todo mundo já ouviu de transações que ficam penduradas, às vezes, um dia para ser confirmada, né? E eu tenho ali uma velocidade de 12, 15, talvez 20 transações por segundo máximo de uma rede Bitcoin. Redes permissionadas a gente já tem hoje rodando no mundo, confirmando transações todas a menos de 1 segundo e com taxas de 6, 7, até 20 mil transações por segundo. Então, é um outro tipo de tecnologia, né? E a gente vê uma melhora nos algoritmos de consenso também, até de usar outros tipos de provas, né? Isso também é interessante. E aí, as próprias criptos estão evoluindo, né, para algoritmos menos comilões, né? Menos pesados. Possam entregar um nível superior de segurança com muito menos recursos. Exatamente. É só a gente pensar como é que eram nossos celulares antes, né? E como que são nossos celulares hoje. Você vai ver que antes você precisava andar com o celular ligado no carro. Hoje você tem um celular que dura 3, 4 dias na bateria, né? Então... E voltando no tempo, fazendo outra comparação, é o que a gente falava do Orkut. O quanto ele foi importante para ensinar o brasileiro a usar a internet. Porque ele foi ali a porta de entrada de, como é que era, inclusão digital. Então, assim, querendo ou não, as criptos trouxeram para a mesa problemas de escala que puderam ser observados, talvez, antes, por conta de ter sido tão... muita gente hoje brigando para resolver esses problemas, né? Sem dúvida. Né? E muita tecnologia nova nascendo disso, né? Então, isso é sempre legal. E aí, Carlos, aproveitando que a gente entrou nesse elemento um pouco mais técnico, cara, você falou mais cedo de botar a mão na graxa, eu uso a expressão de escovar bit. Eu queria te perguntar um pouco do aspecto de desenvolvimento, que é entender o seguinte. Cara, quero começar a desenvolver em blockchain agora. Por exemplo, lá na sopa de letrinhas, né? Eu vou usar as mesmas IDEs, são as mesmas SDKs, posso conectar em APIs, eu estou falando das mesmas linguagens de programação, é a mesma ideia de conectar num banco Oracle, num banco SQL. Consegue dar uma pincelada sobre isso? Legal, ótimo, sim. Eu costumo dizer que são 3 níveis quando a gente fala de uma aplicação, uma solução de blockchain. O primeiro nível é a infraestrutura. Então, a gente está falando da rede blockchain propriamente dita. E aqui, se eu quiser trabalhar com isso, eu vou ser um cara muito mais de infraestrutura, de saber configurar um servidor, configurar um Linux, conexão de rede, TCP/IP, certificado digital, toda essa parafernália de rede. Então, eu coloquei a rede no ar. Isso vale para o Hyperledger, que é um permissionado, isso vale para o Ethereum, se eu quiser ter o meu próprio nó, né? Isso vale para os outros blockchains todos. Então, tem uma camada aí de infraestrutura, que é como se fosse o cara que vai instalar o servidor de Oracle, né, que você comentou aí. Então, é a infra. Então, o cara de network tem que conhecer a blockchain, entender os conceitos, quem são participantes, etc. A parte de segurança pesa muito, né? Então, certificação digital, criptografia, tudo isso, mas é uma infraestrutura. Depois da segunda camada, a gente tem o desenvolvedor core mesmo, né? O desenvolvedor ali que está no núcleo do blockchain, que é quem vai escrever o contrato. Todo blockchain, com exceção do Bitcoin na prática, né, tem um contrato. É um programa de computador. Eu odeio o nome Smart Contract. Eu acho que isso é coisa de marketing, deve ser culpa do Estevão e dos colegas dele aí de marketing. Né? Por que eu odeio o nome? Carlos, a gente só faz estragar as coisas. A gente estragou a palavra disruptivo, a gente estraga um monte de palavra, então a gente está aqui para isso, é o nosso trabalho. Por que eu não gosto do termo Smart Contract? Porque, na verdade, não tem nada de smart ali, né? A gente pensa em smart, muita gente associa isso à inteligência artificial, algoritmos que vão tomar decisões sozinhos. Não é. Um Smart Contract é uma sequência de passos lógicos muito bem determinados, que se tudo der certo, a minha transação pode ser gravada. Para quem já botou a mão em código aí, um monte de if e then else. Né? Só que ele me garante que eu só vou gravar uma transação se 100% do que precisa estar correto esteja correto. Senão fazendo, não vou gravar, né, Carlos? né? A comparação é na hora de que você valida, por exemplo, um insert. Seria a mesma coisa aí, né? Exatamente. Só que eu vou ter certeza absoluta que aquilo que eu estou gravando está correto e além.
que todos os participantes da minha rede concordam com a mesma regra, porque o smart contract também é distribuído. E eu também preciso aprovar um smart contract de uma rede blockchain. Não posso eu escrever o meu contrato e falar ele. Não, eu vou escrever, eu vou falar, galera, estou subindo a versão 2 do contrato. Todos vocês que participam da minha rede, ou a maioria, dependendo da rede, a gente pode ter regras distintas, né? Tem que concordar que a minha versão está legal, está correta. E aí todo mundo roda a mesma versão do contrato, inclusive várias vezes, para validar se aquele dado está perfeito. Se o dado estiver legal, se a informação está legal, eu posso fazer aquele tipo de operação, eu tenho o direito de fazer isso, a informação que eu pus ali está completa, aí eu gravo a transação. Então, eu tenho aqui o desenvolvedor de smart contracts. Para cada blockchain, eu vou acabar tendo um sabor um pouquinho diferente do que usar. Então, lá no mundo do Ethereum, o pessoal usa Solidity, né, que é uma linguagem de programação que acabou sendo praticamente hoje só usada no Ethereum. Lá no mundo do Corda, né, o R3 Corda, o pessoal usa Java, né, o bom e velho Java. O Hyperledger ele é bem versátil. Ele permite que você desenvolva os contratos deles em Golang, aquela linguagem que nasceu lá no Google, né, que é bastante performática, em Java e em JavaScript, TypeScript, e está no roadmap para sair daqui a pouquinho o Python. Então eu posso usar qualquer uma dessas linguagens. Eu tenho várias IDEs, eu uso o VS Code, que é uma IDE aberta, bem legal, e eu tenho plugins que eu posso pôr nessa IDE para essas linguagens. Inclusive eu posso, por exemplo, no caso da IBM, né, o blockchain da IBM, ele é baseado no Hyperledger, mas tem uma camada que a gente coloca em cima para facilitar o desenvolvimento e a gestão. Então tem telas mais bonitinhas que me ajudam a administrar a minha rede, e tem um plugin para o VS Code, que ele já me ajuda a falar, né, criar novo contrato. Ele já cria o esqueletão, escreva aqui seu código, escreva aqui a regra de validação, escreva aqui tal coisa, que facilita bastante, né? E a terceira camada dessa história toda é o mundo das aplicações. Blockchain é feio, não tem tela bonita, é tela preta, né? É gravar dados lá, criptografados, inclusive. Alguém vai ter que desenvolver uma aplicação. E aí esse alguém vai ter que consumir os dados do blockchain ou gravar dados no blockchain. Então esse cara vai usar as APIs, né? Vai usar integrações. Então eu posso ser um desenvolvedor de mobile, Android, iOS, Angular, React, qualquer uma das linguagens e plataformas que a gente tem hoje aí para front-end e para mobile, seja browser, seja mobile, e conhecer um pouquinho de blockchain, conhecer os SDKs e as APIs, né? Como é que eu plugo, como é que eu pego do meu aplicativo do celular aqui, quando eu apertar um botão, eu gero um dado e gravo no blockchain. Então é uma chamada de API, né? Ou o contrário, como é que eu vou ler no blockchain? E um terceiro ponto, né? Que eu posso ter mobile, eu posso ter aplicação web tradicional, e eu também posso ter integração com os meus sistemas. Eu sou um grande produtor de alimentos e tenho um RP desses gigantes de mercado. Eu posso integrar, toda vez que eu apertar o botão para emitir uma nota fiscal no RP, ele grava isso lá na plataforma de rastreamento em blockchain. Então, todos os blockchains têm também hoje APIs abertas, né, usando aí a sopa de letrinhas da moda, né, REST, JSON, XML, para eu conseguir interagir com ele, né? Então, resumindo, infraestrutura, o core, que é o contrato, e as aplicações que vão consumir e conversar com o blockchain. Essa aí, as três camadas. Eu posso trabalhar numa das três ou nas três. É muito normal aí os desenvolvedores acabarem se identificando com um pedaço ou outro e focando naquilo, né? Deve ter uns full stack também, né? Que trabalham. Exatamente. É o mesmo conceito. Eu tenho um cara full stack que faz um pouco de tudo, e aí o pessoal acaba dando uma especializada. Vou ficar aqui mais no back, que é o contrato, mais lá no front, mais na infra. Carlos, você sabe que no episódio anterior você deu uma dica de um material, um e-book da IBM muito legal sobre a blockchain, mais introdutório, né? Basic. Mas, cara, eu vi que na mesma página do e-book também tem uns vídeos interessantes, até entrando mais no técnico. Então, eu vou deixar o link também nesse episódio, porque, cara, muito legal, assim como ponto de partida, né? Tem uns tutoriais bem legais lá, passo a passo. O próprio plugin que tem lá para o VS Code, ele tem um tutorial passo a passo, que ensina você a criar sua rede do zero, escrever seu primeiro contrato, testar, e no final, para quem gosta, tem um testezinho com meia dúzia de perguntas e você ganha um daqueles embleminhas, daqueles badgezinhos para colar lá no seu LinkedIn, no seu e-mail, né? Que você conhece alguma coisa de blockchain lá. Tem 2 níveis de badgezinhos, o de Fundamentals e o de Developer. Então é bem legal o material. Pô, legal demais, não tinha visto isso, hein, cara? Pô, pra galera, o desenvolvedor que tá ouvindo aí, ficar de olho, porque, cara, o que a gente tem visto, nós temos uma comunidade do Contos do Cripto, né? Então a gente tá sempre trocando ideia ali. Cara, o que tá vindo de vaga,
oportunidade, principalmente desenvolvedor, mas até outras áreas também, está muito acelerado, né? Então, você falou um pouco do número de projetos, a gente está animado. Eu comecei a trabalhar no Niftify, que é uma empresa de NFT, né, fundada no Brasil, investida globalmente e tal. Eu botei no LinkedIn que eu trabalho com marketing no Niftify, eu já recebi 4 propostas internacionais de trabalho. E aí eu conversei com um dos caras e o cara falou assim, a gente está desesperado por gente de marketing, porque só tem programador no mundo de blockchain. Aí a gente tem ótimas soluções técnicas, ninguém sabe vender o que a gente faz. E aí eu falei, não, gente, eu estou bem, eu acabei de começar aqui na empresa. O cara, não, mas fala quanto? Qual que é o seu salário? Então, tá nesse nível. Quer dizer, o mundo de blockchain é uma oportunidade gigante. E eu acho que dessa vez as empresas que tomaram a porrada de entrar atrasada na internet não estão querendo correr o mesmo risco. Então já tem muita empresa grande também entrando nessa parada. Então, Estevão, já fica a dica aí. Se alguém de marketing está sobrevivendo até agora no episódio, cara, volta lá atrás, ouve todos os episódios do Conto do Cripto, aprende a falar inglês, você tem emprego em dólar. Kennedy, quando eu fiz a entrevista para trabalhar na Niftify, eu falei, gente, eu estou mexendo com cripto há 1 ano e eu só sou investidor. O cara falou, meu, já é mais do que todo mundo que a gente entrevistou. O mercado está realmente muito aquecido, né? Para todos os níveis, né? Desde o desenvolvimento. Onde eu sinto mais falta do meu lado, né? É o cara que consegue mapear uma solução de negócios para a tecnologia. Então faz esse meio de campo de entender o problema de negócio, entender como é que isso vira tecnologia. E o pessoal que trabalha depois ajudando a criar os modelos de governança. Esse é um outro desafio. Vamos criar uma rede aqui do Contos do Cripto. Como é que a gente governa a rede? Como é que a gente cria as regrinhas de quem pode entrar na rede? Porque lembra que a permissionada não é pública, então eu preciso ter as regras. Quem entra? Como é que eu faço se eu tiver um participante na minha rede que está com problema, que está fazendo alguma coisa errada? Né? Como é que eu faço aqui para punir, castigar, expulsar? Né? Porque isso pode acontecer. Então, é um desafio também encontrar profissionais do mercado que atuem aí nesse modelo de governança das soluções, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A gente falou dos marqueteiros, né? Não foram os marqueteiros que deram o nome de Smart Contract, foi um advogado e Nick Szabo, cientista da computação. Então... Por sinal, Jota, deixa eu te falar uma coisa interessante. A culpa não é do Estevão nem do Kennedy, é nossa. Vai te ajudar aí com a sua próxima pergunta. Eu estou fazendo uma pesquisa de buyer persona para a empresa onde eu trabalho. E eu fui pesquisar quais são os profissionais mais envolvidos no mundo de cripto. Eu achei que fosse claramente 2, né? Programadores e UX designers. E o UX designer eu acertei. Tirando a galera que trabalha tecnicamente, eu estou fazendo pesquisa com DAOs, né? As Decentralized Autonomous Organization. Inclusive tem um episódio nosso sobre DAOs aqui, vai estar linkado. E eu descobri que a segunda profissão com maior volume dentro de DAOs são advogados. Eu fui atrás de descobrir por que eles falaram, gente, o maior desafio que a gente tem hoje de trazer o mundo para blockchain é conectar o jurídico. Quer dizer, como é que você traz um cartório para blockchain? Desafio jurídico. Como é que você transporta um processo corporativo para blockchain? Jurídico, né? Então, o seu time e essa galera aí que dessa vez me salvou de ter estragado o smart contract vai ser extremamente importante. Então, a gente falou de, além dos marqueteiros, os advogados também são bem necessários nesse ponto. Comentando só a brincadeira, né? Quem criou o termo de smart contract foi Nick Szabo, né? E é bem antigo esse termo, muito antes do blockchain, de 90 e alguma coisa, 96, se a minha memória não falha, né? Até antes do termo smart ter sido tão gasto, né? Por isso que eu digo que eu não gosto hoje, porque a gente acabou queimando muito o termo de smart, tudo é smart, né? Mas a gente acaba tendo sempre essa alusão aí do smart ao inteligente, ao IA hoje, né? A inteligência artificial. Mas é a ideia de eu formalizar um contrato, né? Essa ideia é muito legal, é automatizar um contrato, né? Que é um desafio jurídico grande. Você tem as empresas, você escreve no papel, mas como é que você garante depois que a gente executou, a gente fez aquilo que a gente escreveu, né? A hora que isso está sendo gerido ali por um programa, você tem essa garantia, né? O programa fez A, B, C, o contrato falava fazer A, B e C, né? Então isso é uma sacada muito legal. Inimaginável a quantidade de aplicações que dá para a gente pensar, né? Em contratos automatizados, né? Eu prefiro usar muito mais o termo aí de contratos automatizados, né? Do que o smart contract em si. Carlos, e outra coisa, você falou aí sobre o desenvolvedor, de repente full stack, trabalhando ali nas 3 camadas. Cara, pelo menos para as camadas aí de contratos e aplicação, como é que está indo o low code ou no code? A pessoa com menos background técnico, mas que de repente entende de governança, entende ali das regras do negócio, tem alguma coisa na mão assim para resolver sem tanto conhecimento profundo? Legal. Tem alguma coisa começando a aparecer, tá, Kennedy? Algumas ferramentas que ajudam
A gente teve uma ferramenta da Hyperledger no passado que era muito legal para a gente começar a tentar entender como é que é um contrato. Hoje tem algumas ferramentas que tentam ajudar a gente aí nessa construção do contrato, ainda são bem incipientes, né? Não é nada muito profundo. Ainda tem alguns desafios técnicos ali na estruturação do contrato, né? Porque a gente tem um grande desafio quando a gente fala de contratos, os smart contracts em blockchain, que eu comentei agora há pouco, né? O contrato ele é gravado no blockchain e ele é assinado e consensado com todos os participantes. Portanto, o contrato, uma vez gravado, ele é imutável. Então, é uma coisa meio complicada você ficar fazendo correções desse contrato. Eu tenho que gerar novas versões e aquelas versões anteriores, as transações das versões anteriores têm que ser meio que congelada. Então, é um desafio você atualizar contratos, né? Por isso que eu acho que limita um pouco a facilidade de você usar ferramentas mais amigáveis para o usuário, que tem menos rigor técnico, né? Normalmente essas ferramentas são um pouco menos rigorosas do ponto de vista de técnico, né? Por causa dessa complexidade da atualização. Mas tem alguns esforços, tem algumas ferramentas, o projeto Hyperledger tem algumas ferramentas que estão trabalhando, né? Estão em fase ainda de testes, né? Pré-produção, para simplificar principalmente o desenvolvimento dos smart contracts, né? Na camada de front-end isso é bem tranquilo, porque você já tem ferramentas aí bem legais hoje, e aqui você vai plugar no blockchain com mais uma API, né? Então você leva lá para a sua ferramenta, para a IDE, para a plataforma que você já usa, um conjunto novo de APIs, ele vai ter lá gravar dados no blockchain, ler dados no blockchain, né? Então é bem tranquilo. Carlos, então para eu fechar com a última pergunta aqui, já que o objetivo desse episódio era ajudar os nossos gerentes, coordenadores que estão olhando aqui, a minha pergunta agora é bem pragmática. A partir de que tamanho de processamento ou me dá uma dimensão de em que momento eu devo começar a olhar, né? O Kennedy brincou lá no outro episódio com a padaria do Zé, né? Então, em que momento que eu deixo de ser a padaria do Zé e blockchain pode começar a ser interessante para mim? E, tanto falando em IBM ou como empresas menores, qual é o volume de investimento? Eu não estou dizendo assim, você me dizer o custo de um projeto da IBM, mas assim, se eu tiver com menos dinheiro do que isso, talvez eu ainda não deva começar a pensar em desenvolvimento de blockchain. Legal. Bom, eu acho que assim, né? É difícil a gente precisar o número, que depende muito do seu negócio. E depende muito do quanto daquele seu problema te incomoda. Né? Eu costumo dizer que não existe projeto grande ou pequeno, tem problema grande ou pequeno. Você pode ser uma empresa pequena com problema gigante, com muito dinheiro sendo gasto ali, que o blockchain pode resolver, e, portanto, o projeto pode se pagar, né? Mas, normalmente, quando você já tem aqui, um conjunto de empresas fazendo negócios entre si, né? Blockchain normalmente faz muito sentido em rede, então eu atuo ali numa cadeia com 2 ou 3 outras empresas, com órgão de regulamentação, às vezes, né? Eu tenho desafios da qualidade na troca de informação, de precisar ter maior confiança e maior segurança na troca de informação, né? Tamanho não tem. A gente já teve projetos que a gente começou com 3 transações por dia em blockchain. Então, não estou falando nem por hora, era no dia 3 transações. Só que o custo que eu tinha, se uma dessas transações tivesse informação errada, chegasse com um problema do lado de lá para corrigir, justificava um projeto. Né? Assim como o custo de projeto também. Você pode começar um projeto de blockchain com muito, muito, muito pouco custo. Basicamente, mas dá uma ideia do que é muito, muito, muito pouco custo. 2 horas de tempo. Você entra na internet, sabendo ali o que estou fazendo, né? Tirando a curva de aprendizado. Eu entro na internet, vou no site da Hyperledger, por exemplo, faço download do Hyperledger, que é free. Você faz a mesma coisa, o Kenny faz a mesma coisa, o Jardel faz a mesma coisa. Se tiver alguém com um background de programação bom, esse cara com 2, 3 horas de trabalho pode começar a desenvolver. A gente coloca uma rede no ar e criamos um contratinho aqui de controlar os episódios do Contos do Cripto. Então dá para dizer que é para quase qualquer empresa, desde que o desafio justifique. Exatamente. Quer dizer, tem alguma coisa que justifica aqui a gente controlar os episódios do Contos do Cripto num blockchain? Pô, tem. Então, legal, dá para a gente fazer. Né? Obviamente que isso vai crescendo de acordo com a complexidade do projeto e com a complexidade das empresas. Sim. Tem uma métrica que a gente usa, que é uma daquelas famosas contas de padaria, que ninguém sabe por quê, mas sempre dá certo, que um projeto de blockchain você tem 3 grandes componentes. O primeiro componente é a tecnologia. Eu vou comprar software, comprar servidor, eu vou pagar a licença do software fabricante A, B, C e D. Isso custa 1. Pode ser R$1, R$1.000, R$1 milhão. Aí eu tenho um custo para desenvolver, escrever meu contrato, pegar meu programa de negócio, colocar dentro de um contrato e fazer as interfaces, as telinhas, os apps. Isso vai custar 9. Então, 1 é a tecnologia, 9 é o desenvolvimento. Tá? Chegamos em 10. E eu vou gastar 90 para ajustar e adequar o processo na minha empresa.
né? Aí está a maior parte do custo, porque eu vou ter que começar a fazer as coisas diferentes. Se eu tentar fazer a coisa do mesmo jeito que eu faço hoje e usar blockchain, não vai colar. Faz eu muito sentido. quero rastrear automóveis, legal. Você coloca o identificador do automóvel aonde? Você vai lá e registra isso na rede blockchain quando você criou o automóvel? Tem que ter um leitor que vai ler esse código, tem que ter uma etiqueta, tem que ter um sensor, né? Tem que ensinar o funcionário de lá escanear o código, né? Eu vou rastrear a cadeia de alimentos. Legal, lá na fazenda, a sua plantação tem identificação de qual é o pedaço da sua fazenda que está saindo aquele produto? Não tem. Então, eu vou começar gastando dinheiro com postinho de madeira para separar bloco 1, bloco 2 e bloco 3, porque eu quero saber se uma laranja veio daqui ou veio de lá. Então, é muito mais complexo do que a tecnologia, né? A adequação do processo é muito mais complexo, né? E é justamente o blockchain provoca a gente repensar no nosso processo, né? E, normalmente, os projetos que dão super certo, têm mega sucesso, não são aqueles que pus blockchain pelo blockchain. São aqueles que eu peguei blockchain e o blockchain adaptou ou modificou o meu processo de negócios. Ele habilitou, né, um processo mais inovador e mais confiável. Carlos, fantástico. Me fez, cara, essa última ponta, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que o mais custoso não era implementar a tecnologia. Na área de marketing eu já tinha falado muitas vezes, mas realmente, né? É isso, eu pegar uma fazenda inteira, encher de pauzinho na fazenda, talvez me dê mais trabalho do que montar a rede. Foi sensacional, inclusive, eu falo que a melhor coisa de ser host aqui do episódio é que eu estou sempre aprendendo, né? E quero te agradecer mais uma vez pelo tempo que você doou para a gente. Vou deixar seu contato aqui, então, se alguém quiser conversar sobre desenvolvimento de blockchain e tal, o contato do Carlos está aqui embaixo. Quero agradecer você que passou esse tempo aqui com a gente, espero que você tenha aprendido tanto quanto eu aprendi. Lembra que se você não assinou e não deu like, é de graça, está aqui embaixo. E a gente se vê no próximo episódio do Contos do Cripto.